Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo que você precisa saber sobre o Gigante da Colina você encontra aqui. Tem informação sobre o possível investidor na SAF do Vasco, tá? Informação de hoje do jornalista Jorge Nicola. Você vai entender aqui nesse vídeo, você já viu aí no título, na capa também, mas você vai ver mais informações sobre isso aqui. Vamos falar sobre o zagueiro que assinou o seu primeiro contrato com o Vasco da Gama. Vamos falar de reforços caseiros, tá? O Vasco ganha 3 novas opções aí, que já estavam no elenco, mas que não poderiam ser utilizados. O Vasco ganha aí para a sequência da temporada, vai ser assunto aqui nesse vídeo também. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da FUT Fanatics. Você pode comprar os seus produtos oficiais do Vascão lá na FUT Fanatics. Eu sou cliente fiel lá da FUT Fanatics, né? Todo mês faço os meus pedidos lá na FUT Fanatics e tem desconto especial para quem vem aqui do canal Machão da Gama. Se você utilizar o cupom Machão da Gama, tudo junto, você ganha 7% de desconto na sua compra, beleza? Esfriou? Tem casaco. Tá calor? Tem regata. Tem tudo lá na FUT Fanatics. Você recebe no conforto da sua casa, beleza? A FUT Fanatics é parceira aqui do canal Machão da Gama. Meus amigos, hoje foi um dia muito triste pro futebol, né? Hoje foi um dia muito triste pro futebol. A gente foi surpreendido com o Diogo Jota, jogador do Liverpool, jogador da seleção de Portugal. O Vasco, que tem as suas raízes portuguesas, né? Muitos portugueses torcem para o Vasco da Gama. Muitos vascaínos foram felizes, né, com o Diogo Jota na seleção de Portugal. E hoje, infelizmente, essa notícia que pegou todo mundo de surpresa. O Vasco fez uma homenagem, né? O Vasco publicou no Instagram que o mundo do futebol está de luto e que lamenta, né, a partida dos irmãos Diogo Jota e André Silva, que atuavam pelo Liverpool da Inglaterra e pelo Penafiel de Portugal, respectivamente. O Vasco presta ali total solidariedade aos familiares e amigos. Uma notícia devastadora, né? Uma notícia muito triste. Hoje, quando eu vi essa notícia, fiquei muito chateado. É uma coisa que ninguém espera, né? O cara acabou de ser campeão inglês, acabou de ser campeão da Nations League, né, com a seleção de Portugal. Enfim, casou tem 10 dias, vivendo aí um momento mais feliz, talvez, da vida pessoal e da vida profissional. E, infelizmente, isso veio acontecer. Força aí aos familiares, um abraço aí para as torcidas de Liverpool e também de Penafiel, e também para toda a comunidade portuguesa, né? Tem alguns portugueses que assistem aqui o canal. É o segundo país com mais audiência. Primeiro vem Brasil, óbvio, mas a gente tem uma audiência também bacana em Portugal, de portugueses, de brasileiros que moram em Portugal. Então fica aqui a minha solidariedade, porque eu sei que hoje é um dia muito triste também para a história de Portugal. Bom, vamos seguir aqui com o nosso vídeo falando sobre um zagueiro que assinou seu primeiro contrato com o Vasco da Gama. O Vasco oficializou a assinatura de contrato profissional do zagueiro Kaique Ferreira. O defensor de 16 anos assinou seu primeiro vínculo com o clube, e que é válido até junho de 2028. Ele é natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, e chegou ao Vasco em abril de 2016, ainda no futsal. Trilhou ali todo o caminho até se firmar como um dos destaques das categorias Sub-16 e Sub-17. Desde 2024, o zagueiro vem sendo protagonista em conquistas importantes do Vasco. Em maio dessa temporada, ele foi campeão da Copa do Brasil Sub-17, com o Gigante da Colina, e no último final de semana levantou mais uma taça, né, a Copa Rio Sub-16, onde ele foi capitão na vitória contra o Flamengo na final. Então o zagueiro Kaique Ferreira, importante demais aí para as categorias de base do Vasco, que já está no clube desde o futsal, assina o seu primeiro contrato profissional com o Gigante da Colina. Sucesso aí para ele na carreira, que ele
tenha muitas felicidades, né, no Vasco, que consiga vir para o profissional um dia e consiga ser muito feliz no Gigante da Colina. Falando sobre o elenco profissional agora, o Vasco que no final de semana começa a sua maratona de jogos, né? Vai ter uma sequência aí de jogo a cada 3 dias nesse mês de julho, começando contra o Montevideo Wanderers, amistoso que vai acontecer em Natal. Alô, galera de Natal, eu sei que vocês vão lotar aí o estádio, né? A Arena das Dunas vai ficar linda demais para receber o Vasco da Gama nesse amistoso internacional. E o Vasco ganhou 3 reforços caseiros para a sequência da temporada. O atacante David, o meia Estrela e Leandrinho estão à disposição do treinador Fernando Diniz. Desses citados, o jogador que está há mais tempo indisponível é Estrela. O meia se lesionou há 1 ano e a última partida dele aconteceu no dia 29 de junho do ano passado, ou seja, está mais de 1 ano fora já o Estrela. Esse jogo foi contra o Botafogo. Ele sofreu uma lesão no joelho direito, que foi agravada ali por uma alteração anatômica e, enfim, complicou ainda mais a sua situação. Com a volta de Estrela, o Vasco ganha mais uma opção para ali a meia de ligação do elenco. Depois da saída de Paê, o Vasco está escasso ali, né, nessa posição. Já DVD, o atacante David, está fora há 9 meses. Ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na partida contra o Cruzeiro no dia 29 de setembro de 2024. A evolução do atacante foi bastante celebrada pelo departamento médico do Vasco. O atacante aumenta ali a concorrência, né, no setor, principalmente pelo lado esquerdo, que conta com Lloyd Augusto e Nuno Moreira. O DVD foi um dos principais jogadores do Vasco em 2024. Já Leandrinho não atuava pelo Vasco desde o ano passado. Ele foi emprestado no início desse ano para o Al-Shabaab da Arábia Saudita. O lateral subiu aos profissionais em 2024. Era reserva imediato ali de Lucas Piton. Foi improvisado também algumas vezes como atacante de lado de campo, né? Acabou sendo emprestado para o Al-Shabaab, não foi adquirido em definitivo e agora retorna ao Vasco, também vira opção aí para o treinador Fernando Diniz. Então, 3 peças aí que Fernando Diniz ganha para a sequência da temporada. O Vasco ainda não oficializou nenhum reforço, mas opções caseiras de dentro do elenco vão surgindo como opção para Fernando Diniz. Para encerrar esse vídeo agora, vamos de notícia bombástica, né? Pegou todo mundo de surpresa no dia de hoje a informação que um bilionário angolano tem conversas com o Vasco para se tornar um possível investidor do Vasco. Além do Vasco, ele também conversa com Santos e Corinthians. As informações são do jornalista Jorge Nicola. Eu vou colocar o próprio falando sobre aqui. Informação importante para torcedores de Corinthians, Santos e Vasco. Esses 3 clubes já iniciaram conversas com um bilionário angolano chamado Mário Gomes. O Mário se tornou bastante rico a partir da criação de uma empresa na Califórnia que explora petróleo e diamantes. E mais recentemente, o Mário passou a fazer negócios na cidade de Muriaé, em Minas Gerais, e a partir daí decidiu começar a investir no futebol. O primeiro movimento dele foi de adquirir a SAF do Nacional Atlético Clube. Esse negócio está praticamente fechado, os valores não foram revelados, mas ele está adquirindo 70% das ações dessa SAF por 10 anos e pretende fazer do Muriaé um dos principais times do estado. Muriaé que acaba de cair da 2ª para a 3ª e última divisão do Campeonato Mineiro. Pois bem, o The Monaco Group, que é o grupo do qual o Mário Gomes é dono, também pretende criar um fundo de investimentos para ser aplicado em contratações no futebol brasileiro. Vou te explicar o modelo que ele pretende e que inclusive já foi apresentado para dirigentes de Corinthians e também Santos. Há uma conversa preliminar com o Vasco que pode nos próximos dias avançar. Esse fundo de investimentos pretende ser utilizado na aquisição de jogadores que estejam despontando. Não necessariamente esses caras precisam ser contratados pelo Muriaé. Alguns dos direitos econômicos podem até ser repassados ao clube de Minas Gerais, mas a ideia é que esses atletas sejam utilizados em algum clube com quem Mário Gomes tenha parceria. Repare que não tem nada a ver com a SAF, e sim com um outro movimento. A SAF é exclusiva do Muriaé, mas ele também está disposto a auxiliar, a se tornar meio que um investidor em algum clube grande do futebol brasileiro, e hoje as 3 maiores possibilidades são de Corinthians, Vasco e Santos. Surge um menino muito bom no interior de São Paulo. O Corinthians, o Santos ou o Vasco não tem dinheiro para contratar. Esse cara aporta o dinheiro,
fica com um percentual de uma venda futura importante. Esse jogador é colocado em um desses 3 clubes com os quais o Mário pretende estabelecer parceria e depois, quando for vendido, o Mário fatura em cima do lucro dessa negociação. Importante contar que quem o apresentou ao Santos foi o Orlando Rolo, que já foi presidente do Peixe. Mário Gomes também pretende criar uma rede de clubes pelo mundo, basicamente o que faz John Textor, entre outros. Inclusive, o empresário angolano já tem negociações para aquisição de um time na Espanha e outro na Itália, conforme forem surgindo novidades. Vou contando para vocês. Combinado? Tá aí, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante, se inscreva, saudações, até a próxima, fui!